Oi, telespectadores, eu sou o Rec, mas vocês podem me chamar de RK e, bem, Alien Stage. Nossa, um tapão na minha mão. Bem, pra quem não sabe, eu postei esses dias na comunidade se vocês queriam que eu falasse sobre Alien Stage. E, bem, vocês quiseram, e também porque a Vivennus lançou o Zombie Stage, que é um segundo universo de Alien Stage, e eu também quero falar sobre, então temos que falar primeiro sobre o Alien Stage, que deu origem a tudo isso. Mas enfim, bora lá começar aí o... Mas antes, me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo tudo aí na tela. E eu vou colocar na tela sim. Tem que parar de ser preguiçoso e colocar só na descrição. Mas enfim, bora lá começar. Alien Stage é um projeto criado pela Vivennus, que trabalha há anos produzindo animações originais. Enquanto muitas animações contam sua história em episódios de 20 minutos, o Alien Stage escolheu um formato diferente: videoclipes musicais, artes oficiais, quadrinhos curtos, ilustrações, postagens nas redes sociais e informações extras divulgadas pela criadora. Ou seja, a história acaba sendo montada por nós como um quebra-cabeça, você nunca entende tudo de uma vez. Embora pareça apenas um musical, o Alien Stage mistura vários gêneros, como ficção científica, distopia, drama psicológico, romance, tragédia, suspense e musical. E agora sim podemos falar sobre o Alien Stage. Bem, vocês antes precisam saber que a humanidade já perdeu. Não existe guerra acontecendo. Ela já aconteceu. Os humanos foram derrotados por uma civilização alienígena extremamente avançada. Eles não governam junto com os humanos. Eles governam os humanos. Por consequência disso, os humanos deixaram de ser pessoas. Os humanos não possuem direitos. Para os alienígenas, eles são vistos como animais de estimação. E da mesma forma que pessoas compram animais como cachorros, gatos e cavalos, os alienígenas compram humanos. Alguns tratam os humanos com carinho, outros abusam deles, e outros simplesmente descartam quando enjoam. Os humanos deixaram de ser cidadãos, né? O valor de um humano equivale àquilo que ele pode oferecer. Alguns são vendidos por serem bonitos, outros por serem fortes, outros por serem inteligentes, e alguns porque cantam bem. E é aqui que nasce o Alien Stage. Episódio 1. Round 1. My Clematis. O primeiro episódio de Alien Stage é muito mais do que uma competição de canto. Ele serve para apresentar o universo da obra e ao mesmo tempo mostrar que ninguém sai ganhando de verdade. Enquanto elas cantam My Clematis, vamos vários flashbacks. E esses flashbacks mostram a infância das duas, momento que elas brincavam, como se aproximaram e quando começaram a se apaixonar. O MV não segue uma ordem cronológica rígida, ele mistura presente e passado para reforçar que naquele momento as lembranças invadem a mente delas. A música fala sobre permanecer ao lado de alguém, mesmo quando tudo parece acabar. Para Missy e Sua, ela funciona como uma promessa. Mesmo que o mundo nos separe, eu ainda vou amar você. E é por isso que a apresentação parece tão íntima. Elas quase esquecem que existe uma plateia, e durante boa parte da música, elas cantam uma para a outra. E um detalhe muito importante é que, quando você assiste, você percebe que Sua olha para Missy muito mais do que para o público. Isso mostra que para ela, aquela prestação nunca foi sobre vencer. Foi sobre passar seus últimos momentos ao lado da pessoa que amava. E já Missy sorri para Sua com sinceridade, sem conseguir aceitar totalmente a ideia de que aquela pode ser a despedida delas. E quando a música termina, o resultado aparece. Missy com 87 pontos e Sua com 86. A diferença é de apenas um ponto. E esse é o detalhe... Eita, gente, eu não sei falar! Esse detalhe é importante, porque reforça a crueldade do sistema em um único ponto separa a vida e a morte. Significado do título. My Clematis, minha Clematis, faz referência a uma flor que simboliza o vínculo entre Missy e Sua. Ela representa a conexão que existia entre as duas desde a infância. Mesmo depois da morte de Sua, essa ligação continua influenciando Missy durante toda a história. 나의 클레마티스 시면에서 핀 희망 오 나의 클레마티스 항상 곁에 있어줘 E para deixar bem claro, essas duas sapatonas, a Missy e a Sua, são o único casal explicitamente canônico apresentado logo no início da história. Episódio 2! Unknown, acho que é assim que se fala, eu não sei inglês, The Two and Round 2.
O segundo episódio muda completamente o clima da história. Depois da tristeza de Michael e Matisse, aquela depressão toda, a obra apresenta um personagem completamente diferente. O tio, meu nenenzinho. Gente, eu amo ele. Gente, ele é meu personagem favorito, tá bom? Se eu começar a paparicar muito ele, é porque ele é meu neném, tá? Ele é meu favoritinho, eu me identifico muito com ele, eu adoro ele. Gente, ele é divo demais. Perfeito. O episódio já mostra tio de um jeito bem diferente. Ele não parece nervoso, não parece querer agradar ninguém. Ele entra no palco com uma postura quase desafiadora e é como se ele dissesse: vou cantar do meu jeito. Isso combina perfeitamente com sua personalidade rebelde. E o adversário, que eu não ligo nem pra ele, tanto faz, é o Arcone, meu rabo. Na história, Arcon é um competidor secundário. O foco do episódio não é ele, mas sim em revelar quem é o tio. A música, ela é muito diferente de Michael Matisse. Ela é rápida, agressiva, cheia de energia e o instrumental transmite uma sensação de liberdade e inconformismo. É quase um grito contra o sistema que ele vive. O significado do título, Unknown, significa desconhecido. Representa o futuro de tio. Ele não sabe se vai sobreviver, se vai morrer, se algum dia será livre. Mas mesmo sem saber o que vem pela frente, ele continua seguindo em frente. Uau, eu falei muito pausado. A personalidade de tio, que é o que eu mais gosto nele, é que durante toda a apresentação percebemos que tio é bem impulsivo. Ele não age como alguém totalmente domesticado por aquele sistema. E mesmo dentro das regras da competição, ele parece querer fugir de tudo aquilo e ser livre. Episódio 3! Round 3, Black Sorrow. Se o episódio de tio mostra alguém que grita seus sentimentos, Black Sorrow mostra que é alguém que passou a vida inteira se escondendo. Esse cara de cabelo preto que tem esse dentinho que, mano, se minha gata fosse homem, o nome dela seria Ivan, porque ela tem esse dentinho, porque ninguém sabe o porquê. Um dia ela brincando, bateu o dente, quebrou e ela só tem um dentinho. Tipo assim, só aparece um dentinho. Então, minha gata é o Ivan. Aqui é o hack da edição e eu tô editando esse vídeo desde as 3 da manhã. São 7 da manhã, mano. E bem, eu só vim aqui dizer que eu não tenho foto da gata mostrando como ela fica só com um dentinho canino pra fora. Mas eu tenho uma foto com ela com a boca aberta, essa daí, que mostra que ela tem um dentinho sim quebrado e o outro não tá quebrado. Mas enfim, é isso. Não vou mais atrapalhar o vídeo. Tchau. Beijos do hack da edição. Diferente de tio, o Ivan permanece completamente tranquilo. Seu uniforme está impecável, seu sorriso é discreto e sua postura é muito elegante. Para a plateia, ele parece o competidor perfeito, assim. Gente, o cara tava impecável. Aura mais ego. Quem é Ivan? Até esse momento da história, sabemos muito pouco sobre ele. Black Sorrow revela que Ivan é alguém extremamente inteligente e observador. Ele presta atenção em tudo, principalmente em tio. Mesmo quando o tio não percebe, Ivan frequentemente o observa à distância. O significado do título. O título nos mostra que não é uma tristeza passageira. É uma tristeza que já faz parte de quem Ivan é e ele aprendeu a viver com ela. Sem citar a letra diretamente, a música fala sobre solidão, esconder emoções, aceitar a própria dor e amar alguém sem poder dizer isso. E ela descreve perfeitamente a situação de Ivan. Mas enfim, Ivan vence porque, protagonismo, e seu adversário perde e é executado como sempre. E Ivan continua carregando o seu mesmo vazio. So black, like as it can be. 다가가면 갈수록 깊어지는 듯이. Episódio 4! Round 5, Holder of My Hair. Rearte. Sei lá, mano. Finalmente não tô gritando de madrugada. Eu tô gravando de noite, mas não é de madrugada, então eu posso gritar! Esse episódio marca uma grande mudança na história. Até aqui, Alien Stage parecia apenas uma competição mortal, e a partir desse momento descobrimos que existe gente lutando contra esse sistema. E, Hack, por que não tem o round 4? Porque não mostra o round 4. Tipo, o round 4 simplesmente não é nos mostrado. É isso. Apenas isso. Após a morte de Sua, Missy nunca mais foi a mesma. Ela sobe no palco completamente diferente da garota alegre de Michael e Matisse. Seu olhar tá vazio e ela apenas canta.
mas parece que sua alma ficou presa no passado. E enquanto isso, Luca, esse desgramado, entra no palco impecável, sorrindo elegante, como se aquela fosse apenas mais uma apresentação. Esse carinha loiro, pururuzinho, é o Luca, um cara extremamente inteligente. Ele só não vence porque canta melhor, ele vence porque ele observa, analisa e percebe as fraquezas emocionais do adversário. Ele entende que uma competição não é apenas sobre voz, é também sobre psicológico. O significado do título. O título faz uma pergunta: quem controla nossos sentimentos? O amor, a dor, as lembranças? Ou aqueles que têm poder sobre nós? No caso de Missy, a resposta é clara. Quem governa seu coração... Quem governa seu coração ainda é sua, mesmo após sua morte. A música e o episódio todo, percebemos que Luca, ele tá manipulando e mexendo com os sentimentos de Missy. Ele faz gestos que Sua fazia. Enfim, ele faz de tudo pra mexer com a cabeça de Missy e fazer com que ela perca e não consiga cantar. Missy explode completamente porque ele vê que Luca, ele tá meio que usando aquilo pra fazer ela perder e também meio que brincando, como se estivesse brincando com a morte de Sua. Então Missy encapirota, enfia soco e lapada seca na cara de Luca, e Luca fica toda amarrotada. E do nada, explosões, kabuns e cachaus e que não sei o que, regras quebradas e pum, Missy desaparece. Galera, o hack da edição voltou. Só pra dizer uma coisa. Esse alienígena não parece um pinto, cara. Esse alienígena... Velho, esse alienígena parece uma rola, viado. Ops, aqui. A rola tá chocada. 나의 어둠과 너의 어둠이 겹쳐질 때 그대로 내게 맡겨. Com Missy desaparecida, Luca acaba ganhando essa rodada. Tem mais 2 episódios que são episódios dos top 3 e Missua que, cara, eu não acho que ele seja tão importante assim pra eu estar falando aqui, então, enfim, vamos ignorar. Próximo episódio, All In! Diferente dos episódios anteriores, All In não é uma rodada do Alien Stage. E sim, é um episódio que acontece depois do resgate de Missy, mostrando o outro lado da história, a resistência. Pela primeira vez, a obra deixa o palco para mostrar o mundo real como tá lá fora e os rebeldes. O episódio começa logo após a fuga de Missy. Bem, ela tá destruída emocionalmente, acabada, destruída, desgraçada. E chega a nossa querida Ryuna para dar esperança. Quem é Ryuna? Bem, até esse momento sabíamos que apenas sabíamos que ela havia invadido o palco. Agora descobrimos que ela faz parte de um grupo que luta contra os alienígenas. Ela não quer apenas sobreviver, ela quer libertar os humanos, enquanto a maioria aceita as regras, ela decidiu quebrá-las. Eu amo ela é uma diva, e eu acho que ela é minha segunda personagem favorita, tirando o tio, porque o tio é meu nenenzinho, ele tá no meu coração. Significado do título. All-in é uma expressão usada em jogos de cartas e apostas, que significa apostar tudo, ou seja, arriscar absolutamente tudo em uma única jogada. É exatamente isso que Ryuna fez. Ela sabe que enfrentar os alienígenas pode custar sua vida, mas mesmo assim ela continua. Durante quase todo o episódio, Missy parece um pouco perdida naquele meio. Ela tá vivendo um luto de Sua. Ryuna percebe isso, mas em vez de forçá-la a reagir, ela simplesmente permanece do lado dela e mostra que nem sempre tem que estar tudo na depressão. Mas enfim, esse grupo de gente rebelde, eles resgatam os competidores, enfrentam soldados alienígenas, escondem sobreviventes e tentam enfraquecer o sistema. E esse detalhe muda completamente a escala da história. Agora sabemos que a humanidade ainda não desistiu. A Ryuna representa alguém que também sofreu, mas transformou essa dor em força. Ela acredita que ainda existe um futuro. E é por isso que eu amo ela é diva. O final acontece que no fim de All In, Missy não está completamente recuperada, mas algo muda. Ela já não parece totalmente sem esperança. A influência de Ryuna começa a reacender uma pequena vontade de continuar vivendo. Não porque a dor desapareceu, mas porque talvez ainda existe algo pelo qual lutar.
Algumas curiosidades é que é o primeiro episódio em que a competição deixa de ser o foco principal. A Ryuna passa a representar a possibilidade de mudança em contraste com os personagens que ainda estão presos ao sistema, e a música marca uma mudança de tom na narrativa. Pela primeira vez, a esperança ocupa o centro da história. 점점 더 커지는 노랫소리 들려 성원을 채워봐 웃어봐 Make it can break out 빛나는 훗날을 향해 치친 뒤 앞을 액션 보여줄게 믿어봐 지친 Mais episódio! Kuri Round 6. Bem, se Michael Matias fez os fãs chorarem, Kuri destruiu a comunidade. Até hoje, é considerado por muitos o melhor episódio de Alien Stage. Bem, pra mim é um dos melhores, porque Alien Stage é incrível, cara. Pra mim, acho que tudo é bom. E ele não é apenas uma batalha, ele é o fim de uma história que começou na infância. O começo, os dois entram juntos no palco, mas dá pra perceber que os dois eles não são inimigos, e sim amigos. Se conhecem desde a infância. O significado de Kuri, que significa cura, é uma música que faz uma pergunta se existe cura para uma vida inteira de sofrimento. Para Ivan, talvez a única cura seja finalmente deixar de esconder quem ele é para Tio. Cura seria conseguir viver livre, nenhum dos dois consegue alcançar isso completamente. E também nos é revelado que Ivan era completamente apaixonado romanticamente por Tio. Temos vários flashbacks deles dois, do Ivan e do Tio brincando quando crianças, sorrindo e... enfim, vários flashbacks. E acontece a cena mais famosa, assim, que eu acho que você deve ter visto essa cena em algum lugar, que é o beijo. Sim, Ivan beija o Tio, e esse momento chocou a comunidade inteira quando foi lançado. O que esse beijo significa? Alguns dizem que é uma confissão, outros uma despedida e outros um sacrifício. E também esse beijo acaba sendo um pouco problemático quando a gente lembra que ele não foi com 100% consentimento. Dá pra ver que o Ivan no começo tenta empurrar o Tio, mas acaba aceitando. Porque, curiosidade, o Tio, ele não gostava romanticamente do Ivan. O amor romântico era só vindo de Ivan pro Tio e não de Tio pro Ivan. O motivo é que, na verdade, o Tio, ele gostava de quem? Da Missy. Sim, da Missy, aquela sapatona. Ou seja, pra Ivan, aquilo não era algo recíproco. Eu não vou mentir, são tantas visões sobre esse beijo que eu não consigo ter uma opinião própria ainda sobre esse beijo. Porque com a ajuda desse beijo, meio que o Ivan, ele desiste de cantar e, bem, ele se morre. Ele desiste de cantar, beija o Tio para que ele possa perder mais pontos e fazer com que o Tio vença. Ele se sacrifica pelo Tio, deixando o Tio mais abalado psicologicamente ainda. Próximo episódio, Bling Gone, último round. Pra mim, a Bling Gone é uma das minhas músicas favoritas. Tanto que, curiosidade, eu escuto praticamente o Alien Stage inteiro, as músicas dos rounds, todo dia pra eu ir pro trampo. O significado de Bling Gone pode ser traduzido como num piscar de olhos tudo acaba. Esse título resume a vida dos personagens. Eles treinam por anos, criam amizade, se apaixonam, sonham e tudo pode desaparecer em alguns segundos. Essa música define completamente o que é o Alien Stage. Bem, o Tio luta contra Luca nessa rodada. E, cara, a mistura de violino com guitarra que teve... Gente do céu, ai, fiquei doido. Enfim, o Tio estava destruído psicologicamente e o Luca, vendo isso, usou sua manipulação, que é o que ele faz de melhor, pra poder, como podemos dizer, fazer com que o Tio perca. Mas temos um porém. Missy estava com Ryuna tentando destruir tudo que estava lá, mas na verdade
Missy abandona tudo quando vê que o tio tava cantando, tenta achar o tio porque eles se conheciam, e quando eles estavam prestes a dar as mãos um pro outro, tio é executado. O Luca, ele olha aquilo ali tipo, cara de bunda, e de novo mais um trauma pra colocar no histórico de Missy. O próximo episódio significa não sei falar, não sei inglês, que significa berço, aonde tudo começou. Mostra o que aconteceu com eles, como foi que eles chegaram àquele ponto. Nesse episódio, mostra mais sobre o passado, principalmente de Luca e Hyuna. Mostra que eles dois também sofreram muito. Que Hyuna claramente tinha sentimentos importantes por Luca, e Luca também, recíproco. Tanto que dá pra ver que quando ele vê ela, ele corre pra poder abraçar ela, mesmo que ela esteja com uma carinha meio de cu, ela não tava muito afim não. Mas quando vê que iriam matar o Luca, ela corre, se joga na frente. E foi uma das cenas mais emocionantes que eu fiquei, não! Karma, último episódio. Bem, é até o momento o último episódio da história principal de Alien Stage, mas ele não funciona como um final tradicional. Em vez de responder todas as perguntas, ele faz o espectador refletir sobre tudo o que aconteceu. É um episódio mais contemplativo, cheio de simbolismos e conexões com os eventos anteriores. O significado é que o karma é uma palavra associada a uma ideia de que nossas ações geram consequências. Na obra, porém, ela ganha outro sentido. A pergunta que o episódio faz é: as pessoas estão sofrendo pelas próprias escolhas ou porque nasceram em um sistema injusto? Os personagens de Alien Stage quase nunca tiveram liberdade para decidir seus destinos. Por isso o título provoca uma reflexão. Até que ponto é justo falar em karma quando alguém vive preso desde a infância? Enfim, é um episódio cheio de significado, mostrando coisas como amor, sofrimento, e cara, é um episódio incrível de lindo. E no final do episódio nos mostra que, sim, tio tá vivo! Sim, meus amores! O melhor personagem! O aura mais ego! O que, Peiba tá vivo! E também tudo nos indica que o Alien Stage não acabou. Não conseguiram vencer o sistema. A Hyuna, infelizmente, não conseguiu salvar todos. Mas tio tá fazendo parte dos rebeldes. E estão clonando o DNA dos antigos jogadores de Alien Stage. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Clonaram o pessoal. Quando nós chegamos, nós vemos várias criancinhas presas num negocinho de vidro lá. E, bem, estão clonando o pessoal. Mas, enfim, é isso. Esse é o Alien Stage. Algo que deixou um final que foi algo que deixou muitas coisas em aberto. Tipo, o que aconteceu com o Luca, onde é que tá a Missy, e entre outras coisas. Mas, bem, ao mesmo tempo que a série é trágica, cheia de um monte de coisa que a gente tem a descobrir, falar sobre, mano, esse trabalho que a Vivi nos fez foi incrível. Tanto que foi lançado um outro universo do Alien Stage, que é o Zombie Stage, que nós podemos falar em outro vídeo. Mas, gente, nada vai conseguir tirar o Alien Stage do meu coração. Quem me apresentou foi uma amiga minha, uma amiga muito assim, de muitos anos, até hoje ela é minha amiga, e cara, muito obrigada. Você é incrível. Minhas músicas favoritas são a Blingonia, a Kuri e a All In, que são as que eu mais escuto. E comenta embaixo qual a música que vocês mais gostam de Alien Stage. Eu te convenci, e se você nunca viu Alien Stage, eu te convenci a ver o Alien Stage? Se sim, por favor, assista, muito bom. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, e fazia tempo que eu não fazia vídeos tão longos assim no canal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, gente, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pros seus amigos. Se você não tem amigos, compartilha pra família. Se você não tem família, compartilha pro mendigo da rua. É isso. Um beijão para todos. Tchau, tchau e até a próxima.